Aqui estou eu, né, com a tela que você já deu muito F5. Eu sei que deu, né, porque não foi brincadeira não, o que está acontecendo nessa prova da PGE São Paulo em relação a todos os aspectos das provas, prova discursiva, de sair o resultado, até o caderno de questões, né, que está aqui, das questões discursivas, mas hoje eu queria trabalhar basicamente com você, com base nisso aqui, obviamente, né, até assim, é interessante que você vai vendo essa aba, né, das questões, e muitas vezes você percebe que a falta do espelho também é uma coisa terrível, né? Eles deveriam trazer de maneira muito mais clara. Bom, o que é que eu queria dizer aqui na prova oral de vocês, né? Se seguir a tendência do que a gente tem visto nas últimas provas, e até conversei com alguns colegas que fizeram as últimas provas, você vai trabalhar todas as matérias ali e tal. Então, você vai ter que ter um grande cuidado, né? O grande cuidado, aqui assim como você viu já os vídeos de como estudar para a prova oral, significa que nós vamos ter que fazer o seguinte, abrir literalmente o edital, por exemplo, em cada matéria constitucional, fazer um apanhado e pensar assim, caramba, peraí, se cair, que tópico do edital eu não saberia falar nada. E isso é um aspecto interessante, porque, claro, professor, se cair o tópico Constituição do Estado de São Paulo, lascou, né? Como é que eu vou trabalhar? Bom, meu amigo, se vire, dê seus pulos, brincadeira, né? Como é que eu falo Constituição do Estado de São Paulo? Meu irmão, se cair Constituição do Estado de São Paulo, eu vou trabalhar sobre autonomia federativa, eu vou falar sobre, de certo modo, os entes, vou falar sobre ali os artigos 21 a 24, competência constitucional, vou falar princípio da simetria. Eu tenho algo para falar, sempre, sempre. Veja, é isso que eu quero que você perceba. Eu tenho algo para mencionar se cair o tema mais bizarro do edital do direito constitucional. E assim eu devo estudar. Eu não quero que você aprofunde tanto. Eu quero que você olhe e fale, caramba, se cair isso aqui eu não sei falar nada. Bom, é a partir daí que você vai começar a estudar. Os assuntos que você não sabe falar absolutamente nada. Olhando as provas, o que me chamou a atenção? Obviamente, todos os tópicos relacionados do ponto 1 ao 4, eles são os mais fundamentais em direito constitucional, assim, mais fundamentais mesmo, até por tendência mesmo dos examinadores, tá? A verdade é essa. Quando a gente vem para a parte aqui de poder legislativo, de processo, claro, a parte de autonomia, é isso que eu lhe falei, né, organização, eu saberia muito bem mencionar isso aí, é relevante nesse aspecto, mas também chama atenção para vocês a parte, né, da advocacia pública e todos os seus julgados que o Supremo tem decidido. Acho que isso aqui é bem importante e a grosso modo. O resto é saber mais a parte constitucional, saber mais a parte de poder executivo um pouco. No programa de direito administrativo, né, os pontos que são mais relevantes, assim eu tenho pensado, são sempre nessa parte de terceiro setor, né, de certo modo você pegar a administração que no estado de São Paulo ela é muito abrangente, ela é muito grande, São Paulo é um mundo à parte, é Brasil à parte, então tem sempre uma grande participação, né, uma grande, de certo modo, uma grande liberdade mesmo de poder fazer medidas interessantes do ponto de vista inovadoras no Estado. Então, a parte de organização administrativa focar em terceiro setor. Nessa parte aqui, trabalhar também os assuntos relacionados aos poderes administrativos. É bom trabalhar esses assuntos. E, claro, um tópico desse, como inovação, consensualidade, são tópicos que as pessoas que estão na banca adoram, tá? Então, é bom que a gente tenha uma noção. Assim como intervenção do Estado na propriedade. Claro, licitações e contratos administrativos, eu ficaria nesses assuntos. No programa de Direito Pessoal e Previdenciário, eu acho que é bom você saber todas as reformas previdenciárias do setor público, especialmente, obviamente, tratando aqui do regime próprio de previdência e regime complementar, tá? Eu não ficaria nessa parte de militares, nesses exercícios. Claro, eu saberia um pouco da lei orgânica da PGE, para poder trabalhar se o cara quer perguntar alguma coisa para você que existe, beleza? E, obviamente, é muito julgado aqui e muita parte principiológica. No programa de Direito Ambiental, e você percebe que o programa de Direito Ambiental ele foi bem extenso, vocês bem sabem mais do que eu, na verdade, eu gostaria de focar muito nas normas de competência, de complementar 140, focar muito na parte relacionada à parte principiológica e direito ambiental. Não tem tantas coisas aqui que são assim só do Estado de São Paulo, tá? Por mais que tenha as leis estaduais e tudo mais. Mas eu ficaria mais atrelado a essa parte aqui de proteção, direito ambiental, a parte de sistemas, os primeiros tópicos mesmo, sem nenhuma inovação. Na parte que toca o direito tributário, você percebe que ele utiliza algumas terminologias que são bem relacionadas à própria, enfim, atividade mesmo da PGE São Paulo. Então, eu ficaria muito nessa parte principiológica, saberia muito bem a reforma tributária, eu acho que pode vir, de certo modo, e toda essa parte do sistema constitucional. Veja que não por acaso o cara sai nominando cada princípio. Saber isso aqui muito bem, né? Saber que, por exemplo, poxa, a uniformidade geográfica ela não é ofendida pela Zona Franca de Manaus, saber o que é praticabilidade, saber muito bem princípios e os exemplos dele, está refletido em toda a parte do direito tributário.
O examinador aqui, ele foi muito específico, velho, né, nesse edital. Então, eu, além dessa parte aqui, mais das limitações constitucionais do poder tributar, eu também focaria mais na parte, obviamente, aos tributos estaduais relacionados a ICMS, com foco em princípio lógico, e também a parte relacionada à execução fiscal, processo judicial tributário, beleza? Nessa parte aqui, focar mais na parte de precatório, de endividamento, obviamente saber as alterações constitucionais de direito financeiro, isso é interessante, e na parte, né, de direito econômico e empresarial público, focar muito nessa parte mais doutrinária mesmo ali dos artigos 170 da Constituição Federal, esses conceitos de falha de mercado, né, externalidade, isso aqui também são argumentos teóricos bons de regulação para você saber, tá, de monopólio, isso aqui eu acho que é relevante. Trazendo aqui no aspecto que toca mais o direito empresarial, eu acho que é muito importante saber essa legislação brasileira de defesa da concorrência, pela participação do Estado, né, nas sociedades, e saber bem também aqui o Estatuto da 13.303, junto com recuperação judicial e falência, são os principais assuntos. Em direito civil, o que eu tenho percebido é que é bom ficar na parte principiológica de tudo, tá? Sendo bem sincero para vocês. Acho também que o mais relevante é saber bem a parte geral, especialmente toda a parte principiológica, a parte contratual, só a parte principiológica, estou falando dos contratos em espécie, mas chama a atenção quando ele traz esses contratos mais nominados aqui. Fico com medo dele vir na prova oral para você falar sobre o contrato de arrendamento imobiliário, né? Muito suíte, você não saber definir. Então é bom saber definir também esses contratos, apesar de não saber falar a especificidade, mas saber o que é que está situado, tá? E aqui esse aspecto relacionado ao direito fundiário chama atenção, porque isso aqui pode cair, porque quem trabalha no dia a dia sabe que isso aqui tem uma importância imensa. Na parte de processo civil, eu ficaria muito mais com a legislação, né, do Código de Processo Civil e jurisprudência mesmo, onde que eu aprofundaria mais sentença e coisa julgada na parte doutrinária e também saber um pouco mais a parte de princípios de direito coletivo, tá? Assim como a arbitragem, isso aqui eu ficaria até na parte um pouco mais doutrinária. Aqui, relacionado ao trabalho e processo do trabalho, eu acho que os temas mais importantes são relacionados sempre à parte de direito de greve, à parte de terceirização, essa parte sempre tem caído muito bem nas provas, sendo a tendência realmente dos examinadores, né, o item 15 ali e tal. No programa de direitos humanos, sempre vai ser a principal bolha no seu pé, né? Você não vai ter como saber para onde ir. Então, assim, no programa de direitos humanos, que, enfim, todos vocês sabem a guerra que era, essa matéria já nesse concurso, eu preferia ficar mais na parte fundamental, principiológica. Os primeiros 2 tópicos aí são bem importantes, não precisa ler todas essas regras, mas é bom saber o que contém cada uma delas, porque na dúvida você sai citando que tem isso aqui naquilo, tem isso aqui naquilo, o cara não vai nem saber, o examinador, né? Mas mostra que você tem conhecimento e mostra que você leu, pelo menos é melhor, sabe sobre o que é que trata cada norma, né? Sobre o que é que tem em cada norma. E aí você não vai conseguir, digamos assim, falhar. Claro que aqui eu acho que é o ponto de maior dúvida o que é que vai cair. Por exemplo, se o cara quiser cobrar jurisprudência dos tribunais superiores. Então, assim, eu ficaria com algumas condenações importantes que o Brasil sofreu, para pelo menos a gente ter isso aqui e saber explicar. Na parte do programa de filosofia, né, e sociologia jurídica, eu acho que a parte mais fundamental é sobre essa questão dos governos das leis, né, da parte da democracia, essa parte que pode envolver o dia a dia mesmo do funcionamento da máquina pública. Por outro lado, né, na parte de direito, poder e norma, também eu acho que é outra parte que mais faz uso segundo os examinadores, tá? Esse é o tópico 4, os examinadores, beleza? Essa aqui é a lógica, não acho que vai fugir tanto prova oral, mas sem grande terrorismo. A parte mais difícil já passou, tenho dito, beleza? A gente se vê no simulado, bora lá.